Bom, em relação no dia 20, o pacote anticrime. E o pacote anticrime alterou a redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. O artigo 28 do CPP trata do arquivamento do inquérito. E essa alteração alterou a dinâmica desse arquivamento. Entretanto, esta nova redação está suspensa por liminar do STF por prazo indeterminado. Então, assim como o juízo de garantias e outros artigos incluídos e alterados pelo pacote estão de aplicabilidade suspensa, o artigo 28, com a nova redação, também. Na prática, então, a gente está aplicando ainda a redação anterior. Então, eu vou falar para vocês como era e como ficou. Como era, e ainda está sendo aplicado na prática, o Ministério Público pedia ao juiz o arquivamento. Se o juiz concordasse, o inquérito estaria arquivado e só poderia ser desarquivado mediante provas novas. Mas se o juiz não concordar com o pedido de arquivamento, ele vai remeter a controvérsia ao chefe do parquê, ao chefe do Ministério Público, que no âmbito estadual é o Procurador-Geral de Justiça, o PGJ. No âmbito federal é o Procurador-Geral da República, o PGR. E aí o chefe do parquê, o chefe do Ministério Público, ele vai dar a palavra final. Se ele concordar com o promotor, o inquérito está arquivado e só pode ser desarquivado mediante provas novas. Se ele concordar com o juiz e discordar do pedido de arquivamento, ele mesmo oferece a denúncia ou designa outro promotor para oferecê-la. Ele não pode forçar aquele promotor que pediu o arquivamento a oferecer denúncia por conta do princípio da autonomia funcional. Era assim e continuará sendo até a nova redação entrar em vigor. E qual era o problema, e continua sendo um problema, dessa dinâmica do artigo 28 do CPP antes do pacote anticrime? É o sistema acusatório. O juiz, o mesmo juiz que discordar do arquivamento, vai ser o juiz que vai julgar a ação penal, se ela for proposta. Um juiz que já está ali contaminado com as investigações e que discordou do pedido de arquivamento por entender que há indício de autoria e materialidade. Isso fere o sistema acusatório, porque fere o princípio da imparcialidade. O pacote veio, alterou o artigo 28 e acabou com essa história de envolver o Poder Judiciário no arquivamento do inquérito. Então, a nova redação diz que quem decide é o Ministério Público, e se as partes não concordarem, né, se os envolvidos, vítima, acusado e etc., delegado, não concordarem, eles recorrem a um órgão dentro do Ministério Público. Então, tudo fica dentro do Ministério Público. Nada envolve o juiz, nada envolve o Poder Judiciário para tentar manter essa imparcialidade e essa equidistância. Bom, e aí temos a redação do artigo 28, está suspensa, mas está ali, né? Vocês vão ler, vão ver todo o procedimento, como é que funciona, tem os parágrafos, enfim. Mas ainda está valendo a dinâmica anterior. E aí, por que a lei determinava que o juiz fosse inquirido sobre o arquivamento? O legislador entendeu que a melhor pessoa
para fiscalizar o princípio da obrigatoriedade da ação penal pública era o juiz. Porque o Ministério Público, o promotor, ele podia estar pedindo arquivamento para proteger alguém, está pedindo arquivamento porque não quer trabalhar. Então, quem iria fiscalizar era o juiz. Agora, com a nova redação, a fiscalização fica dentro do próprio Ministério Público, terá um órgão para isso. Essa decisão de arquivamento, ela faz coisa julgada formal, mas não faz coisa julgada material, ou seja, surgindo provas novas, o inquérito pode perfeitamente ser desarquivado. A única exceção, ou as únicas exceções, são as seguintes. A decisão de arquivamento fará coisa julgada formal e material. Então, mesmo surgindo prova nova, não desarquiva, quando ocorrer uma causa extintiva da punibilidade, por exemplo, prescrição. Então, o Ministério Público requereu arquivamento porque o crime já prescreveu. O juiz decidiu pelo arquivamento, essa decisão vai fazer coisa julgada formal e material. Ainda que surjam provas novas, não vai desarquivar. Prescreveu, não tem como, já era. O Estado perdeu a oportunidade do exercício do ius puniente. Outra situação em que a decisão de arquivamento do inquérito faz coisa julgada formal e material é quando a conduta é atípica. E aí entra a pergunta brilhante da aluna, que deu o seguinte exemplo. A mulher buscou uma delegacia e narrou ser vítima de uma violência psicológica. Isso antes da alteração e inclusão do artigo 147b ao Código Penal. Ela narrou, na verdade, uma violência. Foi instaurado o inquérito e, ao final, detectou-se que ela sofreu uma violência psicológica, mas que não tinha um tipo penal para aquela conduta. O Ministério Público, então, requereu o arquivamento. O juiz decidiu pelo arquivamento, porque a conduta era atípica. Só que quando a decisão de arquivamento é por atipicidade da conduta, essa decisão faz coisa julgada formal e material. E aí, se aquela situação passar a ser crime, o que antes não era, que foi o que aconteceu com a violência psicológica, que passou a ser crime no final de maio de 2021, com o acréscimo do artigo 147b do Código Penal, final de maio não, final de junho, na verdade, salvo engano, maio ou junho, enfim, em 2021 agora. E aí, desarquiva? Foi arquivado na época porque era conduta atípica, mas agora é crime. O problema é que a decisão de arquivamento por atipicidade da conduta faz coisa julgada, formal e material. Então, a priori, teria que se instaurar uma nova investigação do zero. Lógico que podendo aproveitar ali, talvez, algumas provas que foram colhidas naquele inquérito que foi arquivado, mas não seria exatamente um desarquivamento. Uma terceira situação, mas essa é controvertida, é que se o arquivamento se deu em razão de uma exclusão de ilicitude, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, parte entende que a decisão de arquivamento baseada na exclusão da ilicitude faz coisa julgada formal e material. Outra parte entende que só faz coisa julgada formal, não faz coisa julgada material, portanto, surgindo provas novas, pode ser o inquérito perfeitamente desarquivado.
Bom, em relação ao arquivamento, era isso que eu queria conversar com vocês. Para a gente fechar o inquérito policial, falta a gente falar do acordo de não persecução penal, que vai ficar para a próxima aula.